os valores das constantes a e b para que o gráfico da função hx igual a mais b, seno ao quadrado de x sobre 2, e a curva definida implicitamente por y cosseno x mais xy igual a 5πx tenham a mesma reta tangente no ponto π sobre 2, 5π. Bom, pessoal, ter a mesma reta tangente significa o quê? Esqueça o tangente. Ter a mesma reta significa o quê? Que essas retas, através da geometria euclidiana ou da analítica, elas são retas coincidentes, ok? Ou seja, são retas que estão uma reta em cima da outra. A R coincide com a reta S. E quando você tem duas retas coincidentes, todos os pontos que pertencem a uma também vão pertencer a outra, tá? Então, um ponto está numa reta somente se estiver na outra reta também, beleza? E com isso, não precisam analisar os pontos em si. Nesse caso aqui, eu preciso analisar o quê? O coeficiente angular. Que quem vai determinar esse coeficiente angular, no nosso caso, é a derivada, beleza? Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? Determinar a derivada da minha função h e a derivada da minha função, dessa função aqui, ó, tá? Que está definida de forma implícita, beleza? Dessa curva, na verdade. Depois que eu faço isso, isso aqui eu estou fazendo o quê? Isso aqui eu estou querendo determinar o coeficiente angular. O que é que a gente faz? A gente vai agora substituir π sobre 2, porque eu quero que essas duas retas tangentes elas sejam a mesma equação no ponto π sobre 2, 5π. Então, depois que eu determino os coeficientes angulares, eu vou especificar onde eu quero que esses coeficientes angulares sejam iguais, ou seja, para quais pontos, tá? Então, é o ponto π sobre 2, beleza? Então, eu vou igualar a galinha de π sobre 2 com a minha curva aqui, a derivada dessa curva, né, de forma implícita, beleza? Então, agora você dá uma pausa, tenta resolver o exercício com essa dica. Caso você não consiga, volta para cá. Bom, pessoal, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar y primeiro aqui de seno ao quadrado de x sobre 2. Para a gente fazer com calma aqui e não ter problemas. Beleza? Veja que eu vou ter que derivar aqui implicitamente. Por quê? Eu tenho uma função x sobre 2, eu tenho uma função seno e eu tenho uma função quadrado. Aqui. Então, são três funções, vamos ter que usar a regra da cadeia porque tem uma composição. Tá? Então, o que é que a gente faz? A gente pode chamar de u igual ao seno, né, de x sobre 2. Então, isso implica o quê? Que y vai ser u ao quadrado. Concorda? Então, usando a regra da cadeia, eu quero derivar y com relação a x. O que é que a gente faz? A gente faz a derivada de u com relação a x vezes a derivada de y com relação a u. Beleza? Com isso, vamos ter o seguinte. A derivada aqui de y com relação a u é mais simples, né? Vai ficar 2 vezes u. Vezes a derivada de u com relação a x. Só que veja que essa sua função aqui, você também vai ter que usar a regra da cadeia. Beleza? Porque você tem a função seno e você tem a função x sobre 2. Tá? Então, vamos ter que usar a regra da cadeia aqui também. Nessa derivada de u com relação a x. Beleza? Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes u. E a derivada de u com relação a x vai ser o seguinte. Ó, se eu chamar de v igual a x sobre 2, então u, certo, vai ser seno de v. Então, a derivada aqui de u com relação a x vai ser a derivada de v com relação a x e derivada de u com relação a v. Ou seja, vamos ficar com o seguinte. Ó, derivada de v com relação a x dá 1 meio e derivada de u com relação a v dá derivada do seno de v, que é cosseno de v. Agora vamos voltar para u, né? Quem foi que eu chamei para u? Quem foi que eu chamei de v? X sobre 2. Então aqui vai ficar, ó, 1 meio do cosseno de x sobre 2. Só que isso aqui é a derivada de u com relação a x. Então aqui fica, ó, vezes du com relação a x, que vai ser 1 meio do cosseno de x sobre 2. E u foi quem que eu chamei? Seno de x sobre 2. Então, isso aqui, pessoal, vai ficar o seguinte. Ó, vai ficar 1 meio do seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2 vezes 2 aqui. Não é? Esse 2 eu posso simplificar. E aí, por fim, a gente vai ficar com seno de x sobre 2
vezes o cosseno de x sobre 2. Isso aqui também é uma identidade trigonométrica, né? A identidade trigonométrica seno de x sobre 2. Beleza? Então, vou deixar dessa forma aqui, só para simplificar. Bom, então, ó, a derivada de h vai ser derivar a constante vezes b, beleza? Vezes a derivada de seno ao quadrado de x sobre 2, que eu já sei que é seno de x dividido por 2, ou seja, b sobre 2 vezes o seno de x. Então, essa é a minha derivada. Então, veja o seguinte, ó, daqui, o que é que a gente já tem? Que h' de π sobre 2 vai ser b sobre 2, porque o seno de π sobre 2 é 1. Tá? Então, guarda essa informação aqui, ok? Agora, perceba o seguinte, aqui nós temos a nossa curva, tá? Então, eu quero encontrar quem? Y'. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o y aqui em evidência. Então, vai ficar y vezes o cosseno de x mais x igual a 5π vezes x. Ou seja, y é igual a 5π vezes x dividido por cosseno de x mais x. Bom, a gente quer encontrar a derivada disso. Então, é só derivarmos os mesmos com relação a x. Ou seja, y' vai ser igual a essa derivada aqui com relação a x, que vamos usar a regra do quociente, beleza? E aí vamos ter o seguinte, ó. Beleza? Então, agora eu vou substituir o ponto π sobre 2, 5π. Só que veja aqui, você vai ter ó, cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. E aqui também, ó, cosseno de π sobre 2, que dá 0. Então, vai ficar somente ó, com 5π vezes π sobre 2 dividido, aqui, né? O seno de π sobre 2 é 1 por π sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá o quê? 5π ao quadrado sobre 2 vezes 4 sobre π ao quadrado. Simplificando π ao quadrado, simplificando 4 com 2, nós ficamos com 10. Beleza? E aí, a gente igualando, né, esses dois coeficientes, a gente tem que b vai ser igual a 20. Bom, só falta achar o a. Só que veja que h de x vai ser quem agora? Vai ser a mais 20 vezes o seno ao quadrado de x sobre 2. E eu sei que h de π sobre 2 é igual a 5π, né? Então, aqui, ó, como h de π sobre 2 é igual a 5π, então aqui vamos ficar com 5π é igual a mais 20 vezes o seno ao quadrado de π sobre 2, ou seja, π sobre 4. Só que π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, então vai ficar 5π é igual a mais 20 vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, 5π é igual a mais 20 vezes raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado dá 4, ou seja, 2 quartos. Tá? E aqui ó, vai ficar 5. Então, vai ficar que 5π é igual a mais 10 e, portanto, a vai ser 5π menos 10. Então, obtivemos os dois valores, a igual a 5π sobre 10 e b igual a 20. E, portanto, ficamos com a nossa letra B, ok?